A Associação Comercial e Empresarial de Pontes Lacerda promoveu no final da tarde de terça-feira, na sede do Comando Regional da PM, uma reunião com empresários para ouvir a classe sobre a atual situação quanto às medidas tomadas no estado e no município sobre a pandemia do coronavírus. Foi o momento de tratar diretamente com os empresários o cumprimento do Decreto Municipal 057 de 2020, que desde a última segunda-feira determinou que o comércio tivesse delimitação no horário de funcionamento. A reunião, que durou quase 2 horas, foi uma oportunidade para explanar as preocupações com a doença, mas também com as consequências em relação à saúde financeira em Pontes Lacerda, bem como no país. Além dos empresários, o procurador-geral do município, o chefe de gabinete e o presidente da Câmara também participaram da reunião dirigida pelo presidente da ACPEL. Inclusive, Eridson Vieira, presidente da Associação Comercial, disse que a meta é encaminhar ao Ministério Público as demandas da classe empresarial, entre elas as medidas preventivas que estão sendo adotadas no comércio de Pontes Lacerda, que pede a reabertura integral do horário de funcionamento. O empresário Eliel Ribeiro afirma que as autoridades políticas precisam rever a determinação quanto ao fechamento do comércio em Pontes Lacerda. Eu não concordo com essa questão do fechamento do comércio total. Eu acho que o Ministério Público, as nossas autoridades têm que rever isso, porque o caos que está se causando é muito grande. E a gente, como empresário, o prejuízo nosso e do nosso funcionário é incalculável. Então o prejuízo financeiro das empresas é muito maior do que esse problema da coronavírus. Temos que cuidar assim, temos que tomar todos os cuidados com nossos idosos, com nossos funcionários, mas fechar a empresa, eu acho que é um tiro no pé. Porque não é meio-dia de serviço que vai impedir de você pegar esse coronavírus, que aqui na região a gente não tem visto. Então não tem o porquê as autoridades estão tomando essas atitudes de fechar o comércio. Eu não vejo, minha opinião. Eu só queria que as autoridades olhassem para o povo, porque está se causando um problema muito sério dentro da sociedade financeira. É uma engrenagem, você fica sem vender, o funcionário tem que vender, tem vendedor, tem um salário deles para pagar. E como que você vai pagar se você não tem venda? Então daqui a pouco a gente está trabalhando no sentido de não ter que demitir ninguém. Agora você já pensou se todos os empresários começarem a demitir, o caos que vai causar na cidade? O caos financeiro? O problema social que está se causando é muito maior do que esse problema do coronavírus. Então eu creio que as autoridades, os nossos representantes, têm que rever essa situação para mudar isso de rumo. Para o procurador-geral do município é um momento bastante delicado, mas que é preciso encontrar um equilíbrio nas medidas. O Alcino decidiu, anteriormente através do comitê, tivemos uma reunião que o comércio funcionaria das 7 às 13 horas, com o intuito de atender algumas determinações do Ministério da Saúde, até mesmo do Estado e todas as medidas provisórias que foram efetivadas pelo presidente, certo? Então, qual que é? A circulação o mínimo possível de pessoas. Fechar hoje o comércio, será que seria a saída? Pode ser que sim. A gente não tem a parte técnica em saúde para determinar essa situação, certo? O fato de não ter nenhum caso diagnosticado não pode ser um ponto favorável para ainda não ter todo esse cuidado? Celso, eu não posso falar essa situação. Na minha opinião, Fernando, seria. Porque não temos nenhum caso no município, mas como essa doença se propaga, o tempo tem os casos assintomáticos e sintomáticos, ou seja, pessoas que não têm nada, mas estão transmitindo a doença. Então, assim, é muito difícil qualquer decisão. Hoje o prefeito tomou essa decisão de fazer o horário das 7 às 13 horas, tem essa carta recomendatória de fechamento total do comércio, ou seja, ele está indo até segurar o máximo que ele pode, porque se ele não cumprir essa determinação, virão causas judiciais aí propostas pelo Ministério Público. Então, assim, é uma situação muito complicada que nós estamos vivendo hoje. Agora, o prefeito ele tem que respeitar o decreto do governo do estado ou do Ministério Público? Aí teria que respeitar os dois, né? Tanto os decretos como as orientações do Ministério Público. O Ministério Público é estadual e tem poder para isso. Então, assim, é uma carta recomendatória. Caso ela não seja atendida, ele entrar com as medidas cabíveis judiciais aí contra o prefeito também. Inclusive, o último decreto do governo muda
a questão das conveniências, a questão aí das feiras, algumas medidas que até então eram apenas recomendatórias. Isso, eu nem cheguei a ter acesso, eu vi pelo WhatsApp realmente algumas situações, tem que ler inteiro as modificações, se eu não me engano é o 421/2020, o decreto do Estado, que modificou até realmente a proibição das conveniências. Então assim, o que é uma conveniência? É a venda de comida e alimentos que está no ramo essencial, né? É só o de bebidas. Então assim, tudo isso é uma situação interpretativa que causa dificuldade para todos. Agora, diante dessa medida, o que foi ouvido aqui, pode haver mudança nessa questão do horário? Sim, por enquanto está determinado no decreto, né? O prefeito ainda não modificou e já se empenhou em dizer que não irá fazer essa modificação. Está em conversa diretamente aí com o Ministério Público, né, o promotor, para ver como vai ficar essa situação. Já estamos com o decreto basicamente pronto, né? Já pedimos até um prazo, que o prazo era anteriormente de 24 horas, pedimos um prazo a mais de 24 horas para dar resposta realmente ao Ministério Público. O presidente da Câmara foi direto. A classe empresarial precisa estar cada vez mais unida para enfrentar esta situação. Afinal, a luta é de todos. Hoje os empresários entendem que precisa estar unido, entendeu? Nós estamos lutando contra um problema de saúde pública que não é do Brasil, é do mundo. E nós precisamos da união dos empresários, nós precisamos da união dos colaboradores. Nós entendemos o lado do empresário de Pontes Lacerda, porque dependem do faturamento da empresa no final do mês para pagar os seus colaboradores, mas também vivemos aí um problema de uma pandemia que afeta todo o Brasil e o mundo. Então, na reunião de hoje, nós tratamos primeiro sobre a questão do atendimento, das 7 às 13 horas, após as 13 horas, o atendimento através do teleentrega. Mas esperamos que os avanços possam acontecer, a Associação Comercial estará apresentando uma proposta junto à Prefeitura Municipal, para que possamos aí atender o interesse dos empresários, mas também, acima de tudo, cuidar da saúde pública da nossa gente.